E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal Biologia Animada. Você que está em casa, vítima desta doença, você não precisa perder o conteúdo, basta assistir aqui as minhas videoaulas e aí você vai poder ir bem no conteúdo. Não se esqueçam, deixe seu like e se inscreva aqui no meu canal Biologia Animada para vocês. E é isso aí, gente. Bom, nesta aula nós falaremos um pouco sobre taxonomia bacteriana. Você que está acompanhando as videoaulas sobre microbiologia, vocês vão ver agora como é que está aí a taxonomia bacteriana, como que ela é vista e classificada dentro da placa de Petri e depois no microscópio, como que ocorre a sua classificação. Porque no microscópio vocês vão ver como são os formatos, e aí dá para a gente já dividir, fazer toda uma taxonomia aí das bactérias. Bom, vamos lá o esquema então? Vamos lá então! Bom, então aqui nós estamos vendo a bactéria dentro de uma placa de Petri. Então, quando nós fazemos o meio de cultura, o que é o meio de cultura? O meio de cultura é uma substância, ela vem de algas vermelhas, chamada de agar-agar. E essa substância vermelha, e essa substância, ela tem um aspecto gelatinoso e ela consegue manter aí o seu aspecto gelatinoso em temperatura ambiente. Então, ela fica na consistência de uma gelatina sem precisar ir à geladeira. Então, esse é o maior diferencial do agar-agar. Sem contar que ela é mais resistente ao passar a estrutura nela, e ela é um substrato perfeito, é um apoio perfeito para que as bactérias elas consigam se fixar no local. Então vamos lá, ó, isso aqui é uma placa de Petri, isso aqui que está redondo aqui que vocês veem é uma placa de Petri, ela pode ser aí de vidro, de plástico. A de vidro dá para reutilizar porque você pode esterilizar ela através de uma autoclave. Então dá para fazer autoclavação nela. Então é muito importante. A de vidro ela tem uma maior durabilidade. A de plástico é descartável e você contribui para a geração de resíduos. Mas das duas formas dá para fazer aí a semeadura, né, a inoculação dos micro-organismos aqui na placa de Petri. Aqui vocês conseguem ver as colônias. Então, o que são as colônias? Eu vou passar aqui um suave, né? O que é o suave? O suave ele é, por exemplo, um cotonete. Tá? Não sei se eu vou conseguir desenhar um cotonete aqui para vocês, mas é como se ele fosse um cotonete grandão, né? E esse cotonete aqui, chamado de suave, ele tem aí você passa as bactérias. Você pega o lugar, por exemplo, passa num celular, por exemplo, tá? Aí você passou no celular, só um momento. Você passa no celular, por exemplo, e depois transfere aqui para o meio de cultura. Bom, então aqui eu tenho o suave e o suave ele vai servir para você poder colocar aí uma estrutura. Né, você coloca nele aqui qualquer elemento e ele fixa esse elemento, e no que ele fixa o elemento você pode passar ele na placa de Petri. No que você passa ele na placa de Petri, ó, você faz um zigue-zague, e no que você vai passando ele dentro da placa de Petri, você tampa a placa de Petri, e aí depois você deixa a placa de Petri numa incubadora. Depois de 48 horas numa incubadora a 37 graus Celsius, irá crescer as colônias. Bom, aqui é o formato da colônia. Então aqui eu tenho algumas formas.
Quando a colônia eu vejo que ela tem pontos pequeninos, eu vejo a forma. Então, se ela tem esses pontinhos pequenininhos, eu digo que a colônia ela é uma colônia puntiforme. Ela é bem pequenininha. Então, na placa de Petri, se aqui é uma placa de Petri e eu estou olhando ela aqui na horizontal, deixa eu só fazer o contorno aqui. Só um momento. Ó, aqui eu tenho uma placa de Petri. Tá? Então aqui eu tenho uma placa de Petri, ó. E eu faço aqui e aqui eu tenho um pequeno ponto, ó. Quando eu tenho pequeninos pontos na placa de Petri, né, geralmente o que vai acontecer, ó? Geralmente vocês verão uma textura mais ou menos parecida com essa, ó. Meio acinzentada, meio esbranquiçada. Tem colônias que tem uma coloração que puxa para o rosa, então vai depender muito do tipo de organismo que tiver ali. Então, às vezes pode ser branca a colônia, né, uma colônia branca. Então, vamos pegar aqui só para a gente ver. Ó. Então, se ela é pequenininha, ó, e tem várias delas, nós damos o nome de puntiforme. Ó. Geralmente na placa de Petri, essas colônias, elas ficam dispersadas assim. Ó. Então, aí o que nós fazemos, né? Nós fazemos as unidades contadoras de colônia. Tá? Ela é bem pequenininha mesmo. Ó. Vou até diminuir o diâmetro dela, ó. Porque ela é um pontinho que aparece lá na placa de Petri, ó. Então ela vai ficando mais ou menos assim, tá? Quando ela tem esse formato aqui, ela é um pouco maior, né? Parecida com uma bola maior, assim, ó, com um círculo maior, nós damos o nome de circular. Quando a placa de Petri, ela parece que ela é de algodão, né? Tem aqui, ela é muito serrilhada, ela vai ter um aspecto mesmo parecido com o algodão aqui, nós damos o nome de filamentosa. Quando a borda ela tem um formato irregular, né, ela é toda aqui cheia de aberturas, nós classificamos ela como irregular. Se na placa de Petri aparece uma colônia aqui que parece raiz, né, um lugar brota do outro, ela é diferente da filamentosa. Tá? A filamentosa ela vai parecer como algodão. Aqui não, aqui ela vai parecer como uma raiz. E aí nós classificamos ela como rizoide. Algumas colônias também elas têm o formato de lente, tá? Então ela vai parecer aquelas lentes de contato lá, ela tem um formato de lente, tá? Agora eu vou olhar a colônia quanto na parte horizontal da placa de Petri. Né? Então, se aqui eu tenho uma placa de Petri, eu vou olhar a placa de Petri aqui, ó, na sua horizontal. Ok? Então, eu vou olhar a placa de Petri assim, e não na parte superior. Ó, aqui está a parte superior, e eu vou olhar ela assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Na parte horizontal dela. Então, se aqui é uma placa de Petri, aqui eu tenho a parte horizontal. Aí eu vejo as elevações, ó. Se aqui a elevação ela é achatada, ó,
eu digo que ela é achatada, ó. Tá, ó. Se ela aqui tem esse formato, ó, tá vendo aqui esse formato, ó? Eu digo que ela é erguida, tá? Então ela parece um bolo aqui, sabe aqueles bolos de confeiteiro, ó? Ela tem esse formatinho aqui, ela é pequenininha, tá? Aqui, se ela tem um formato de lupa, daquelas lentes de lupa, eu digo que ela é convexa, tá? Se ela é fininha aqui na extremidade, na base, e ela vai subindo e ela tem uma ponta mais fina, ó, ela é diferente da erguida, ó. Ela tem este formatinho aqui, ó, eu chamo ela de pulvinada. E se ela começa convexa e tem uma bolinha por cima, eu dou o nome de umbonada. Por quê? Porque vai parecer um guarda-chuva, tá? E aqui é eu fazendo uma classificação das margens, ó. Então eu olho aqui agora a colônia por cima de novo, ó. Então estou olhando a placa de Petri assim, tá? Nessa disposição. Aí eu vejo as bordas. Aí quando eu tenho uma borda assim, ó, eu falo que a borda ela é inteira. Então quando ela é redondinha. Quando a borda, né, tá meio onduladinha, ó, eu dou o nome de borda ondulada. Quando a borda ela parece um monte de pelinho, ó, parecido muito com fio de algodão, eu dou o nome de filamentosa. Se a borda ela tem umas frenestras maiores, aqui ó, ela tem, ó, vejam aqui, ó, ela tá maior, ó. Tá vendo, ó? Então aqui ela tá maior. Ó, se ela tem esse formato aqui, ó, ela tem uma entrada maior, eu dou o nome de lobada. Se ela é mais fininha aqui, ó, e ela tem uma ponta fininha, eu dou o nome de serrilhada. E também ela pode se apresentar em camadas. Então eu vejo aqui uma camada aqui, depois eu vejo outra camada aqui e outra camada aqui. Então ela também pode se apresentar como camada. Então se eu for fazer uma classificação, eu vou ter que fazer toda uma tabelinha da classificação. Aí na minha tabela eu vou colocar taxonomia contaforma da colônia. Isso aí que a gente está vendo é uma macrocolônia. Por quê? Porque a gente consegue visualizar essa macrocolônia a olho nu. E cada pontinho desse que vocês estão vendo significa uma unidade contadora, uma unidade formadora de colônia. Nós da microbiologia chamamos isso de UFC. E aí a gente coloca num contador e a gente vai contando aí a quantidade de colônias que a placa de Petri ela consegue comportar, né? E aí a gente vai contando, tem 100 colônias, tem 250 colônias, tem 237 colônias, então nós vamos contando as unidades formadoras de colônia dentro de uma placa de Petri. E aí dá para saber o quanto de micro-organismo possui através de um cálculo e a capacidade desse ser vivo contaminar, né, a estrutura. Então, em 48 horas, quantas unidades formadoras de colônia formaram? Ou seja, formaram 50 unidades formadoras de colônia, formaram 250, formaram 450, ou seja, se um ser vivo forma, por exemplo, 450 unidades formadoras de colônia em 48 horas, então é muita unidade formadora de colônia, ou seja, ele se prolifera muito rápido esse ser vivo. Então tem que dar uma analisada para ver que ser vivo é esse, tá bom? Existem seres vivos que se replicam de forma muito lenta. As bactérias da boca, por exemplo, elas se replicam a cada 20 minutos. Porém, se eu pego uma bactéria da tuberculose, né, a bactéria da tuberculose ela se replica de forma muito lenta. Então a tuberculose ela vai
a pessoa vai manifestar a doença anos depois de contrair a bactéria. Então, aí dá para a gente traçar também e classificar, né? Quanto à disposição dela, o formato da colônia, a elevação da colônia e a questão aqui das margens da colônia. Então dá para eu tabelar tudo, coloco numa tabela como é. Também coloco numa tabela se a colônia apresenta cor ou não, que cor que ela apresenta, se a bactéria também ela é opaca, ou seja, se não passa luz, se ela é translúcida, você olha ela contra a luz e se a luz passar, eu vejo lá do outro lado a luz passando, ela é translúcida, ou se ela é transparente, né? Eu vejo como se eu olhasse numa lente de contato. Se eu vejo o outro lado lá, eu digo que ela é transparente. Então nós também classificamos quanto à questão de cor a colônia. Se apresenta cheiro ou não, tá? Algumas bactérias apresentam um cheiro bem característico, outras nem tanto. Mas as anaeróbias que apresentam cheiro, né? Você não vai cheirar a placa de Petri, né? Óbvio, porque a bactéria pode ser inalada pelo nariz e aí você se contamina também. Mas vocês podem, só de pegar na colônia lá, ver a placa de Petri, já vem aquele cheiro, você já sente, não precisa não precisa abrir e pôr o nariz lá, porque você vai se contaminar. Nunca pode fazer isso. Bom, e agora nós vamos ver a forma das bactérias, né? Quando eu olho a bactéria no microscópio e eu vejo alguns formatos, ó. Então, se eu vejo ela arredondada, ó, e ela está sozinha, eu classifico ela como cocos. Então, cocos é porque ela é arredondada. Se eu vejo no microscópio ela aos pares, eu dou o nome de diplococos. Se eu vejo a bactéria em sequência e ela é redondinha, e ela forma tipo uma cadeia, eu dou o nome de streptococcus. Strepto vem do grego que significa cadeia, sequência, tá? Se elas estão aqui unidos em 4, eu dou o nome de tétrades. Se eu vejo que ela no microscópio tem uma sombrinha, ou ela está mais gordinha do que o natural, eu percebo que tem 2 tétrades aqui, ó. Então elas formam 8 bactérias. Então dou o nome de Sarcínia. Se a bactéria está irregular, se ela se apresenta de forma irregular no microscópio, eu dou o nome de Staphylococcus. Lembrando que estáfilo vem do grego que significa cacho de uva. Então ela vai parecer um cachinho de uva, está toda irregular. É muito fácil de enxergar elas e classificar no microscópio. Talvez a Sarcínia precise um pouco mais de treino, mas essas aqui são bem fáceis de classificar no microscópio. Se a bactéria é compridinha, eu dou o nome de bacilo. Então ela é um bacilo, né? Tem um formato de bastão. Então aqui eu tenho um bacilo. Se o bacilo se apresenta aos pares, eu classifico como diplobacilos. Se os bacilos eles se apresentam em uma sequência, em uma cadeia, eu dou o nome de streptobacillus. Se o bacilo ele está de forma irregular na colônia, então aqui é um monte de bacilo irregular, ó, eu dou o nome de paliçada. Então, diferente dos cocos, é estafilococcus. Aqui não, aqui é paliçada, tá? Se está irregular e é redondinho, estafilococcus. Se está irregular e é bacilo, paliçada. Se ela tem esse formato retorcido, eu nomeio ela como espiroqueta. Lembrando que a espiroqueta ela vai parecer tipo uma molinha, tá? Se eu for desenhar aqui a espiroqueta, ó, opa. Se eu desenho uma espiroqueta, ó, ela vai ter mais ou menos esse formatozinho aqui, ó. Então ela vai ser toda compridinha e toda irregularzinha, ó. Tá? Ela é mais compridinha que o espirilo. Então ela vai ter um formato bem irregular. Então a espiroqueta ela é bem retorcida, né? Ela vai parecer uma mola aqui, ó. Por quê? Porque a espiroqueta ela tem um maior grau de penetração, né?
quanto mais retorcida é a bactéria, mais facilmente ela vai penetrar no organismo. E lembrando que as espiroquetas elas podem ter muitos flagelos aí. Também temos a classificação quanto ao flagelo, tá? O tipo de flagelo, a gente vai ver isso mais para frente. Ó, aqui eu tenho o espirilo, ó. O espirilo ele é levemente retorcido, então ele não é tão retorcido quanto a espiroqueta, mas ele é retorcido também, tá? O vibrião, né? O vibrião ele vai ter um formato mais ou menos parecido com isso, ou de vírgula, tá? As pessoas dizem que ele tem um formato de vírgula. Tem outros formatos, tem o formato meia-lua, tem os regulares, mas para se classificar os outros tipos de formato, é necessário ter um olho bem treinado. E se a gente for ver isso só em esquema, vai confundir muito, né, o olhar de vocês. Então, tem pessoas que demoram meses para ser treinado para conseguir classificar quanto aos formatos irregulares, né, como meia-lua, como streptobacilos, como cocobacilo, ele pode ter apresentado duas características. Então, tem que se ter um olho bem treinado, tá? E agora vamos falar quanto ao flagelo, né? Ó, o flagelo é a capacidade da bactéria. Ó, vem aqui, ó, vamos pegar aqui o bacilo. Ó. Então, o bacilo aqui nesse esquema, ó, o bacilo ele tem um flagelo. Ó. Então, quando ela se tem um único flagelo, nós damos o nome, nós classificamos ela como monotríquea. Ok? Então, é a classificação quanto aos flagelos. Ó. Então, tem um flagelo aqui e eu classifico ela como monotríquea. Se a bactéria ela tem um flagelo em cada extremidade, então ela tem um flagelo aqui e outro aqui, eu dou o nome de anfitríquea. Por quê? Porque ela tem flagelo em cada extremidade. Se a bactéria ela tem muitos flagelos ou em uma extremidade, pode ser só aqui como exemplo, ou aqui ela tem muito flagelo, eu dou o nome de lofotríquea. Tá? Então ela tem flagelo em vários flagelos na extremidade. E se a bactéria é toda flagelada, como no caso das espiroquetas, eu classifico ela como peritríquea. Tá, ó. Então vamos pegar aqui a espiroqueta. Ó. Ela tem vários flagelos aqui na extremidade dela. Tá? Então ela é peritríquea. E se a bactéria não tem nenhum flagelo, professor, como que eu classifico? Ó, vamos pegar esse coccus aqui como exemplo. Ó. Então aqui eu tenho um coccus e ele não tem flagelo algum. Quando a bactéria não tem flagelo, ela se chama afitríquea. Tá? Então eu vou só escrever aqui, ó, para a gente poder entender. Né? Deixa eu só escrever aqui. Então, ela pode ser uma afitríquea, quando não tem flagelos. Ela pode ser uma monotríquea, quando tem um flagelo só. Ela pode ser anfitríquea, quando ela tem um flagelo em cada extremidade, é monotríquea. Anfitríquea é afitríquea. Anfitríquea, quando ela tem múltiplos flagelos, pode ser em uma extremidade ou outra, eu dou o nome de lofotríquea.
Quando ela tem muitos flagelos, o nome dela classifica como peritríquea. Como que eu posso fazer para ver a extremidade, para ver os flagelos de uma bactéria, professor? Bom, eu posso tratar uma lâmina para visualizar no microscópio, eu posso colocar nanquim, e aí o nanquim, eu vejo lá a transparência do nanquim no microscópio. Não sei se eu vou conseguir fazer essa técnica com vocês, mas a gente vai desenvolver algumas técnicas de aulas em laboratório. Vamos ver como vai ficar. Tá? É que agora não tem possibilidade de sair de casa, mas assim que sair, dá para ver dá para fazer as aulas práticas, tá? Por enquanto eu vou passar aqui a teoria, depois algumas práticas eu gravo. Então essa é a classificação das bactérias, então essa taxonomia das macrocolônias, e aí a classificação quanto à morfologia, quanto à forma da bactéria, como se ela se apresenta vista no microscópio. E depois dá para a gente também fazer aí a classificação pela coloração. Então, depois eu passo para vocês a técnica de coloração de grão. Bom, pessoal, chegamos aí ao final de mais uma videoaula. Nesta aula pudemos aprender um pouco sobre a morfologia, pudemos aprender um pouco sobre a taxonomia das macrocolônias, entender um pouco mais sobre esse micro-universo que é fundamental para nós. Hoje em dia a população está muito em contato com isso, porque nós estamos passando por um período de pandemia, coronavírus, e está tudo relacionado com a microbiologia também. Então esse é um dos fragmentos. Nós estamos dando enfoque agora em bactérias, e gostaria de solicitar a vocês que não saiam de casa. Se vocês amam a família de vocês, ou alguém, ou algum parente seu, não saiam de casa. Respeitem esse período de quarentena. É muito importante a gente cuidar um dos outros. E a gente cuida um dos outros ficando em casa. Sei que é difícil para muita gente, não é fácil. Porém, se a gente sair na rua, nós somos um contaminante em potencial e nós contaminamos aí as pessoas que nós amamos. Podemos nos contaminar também.